Eu venho de uma família pobre, na qual o meu pai bebia e era violento. Aos 15 anos o meu pai faleceu de cancro, seguiu o seu caminho, mas foi um momento de que eu me senti livre. Dos 16 aos 18 tenho trabalho, tenho uma vida estável, trabalho, estudo, estou feliz, mas ao mesmo tempo faltava algo. Conheci a religião Umbanda e isso despertou em mim uma curiosidade de estudar e aprofundar como é que realmente funciona o mundo espiritual. Comecei a aprender, comecei a estudar mais, comecei a empenhar-me e isto trouxe para mim realmente uma prioridade de vida. Comecei a ficar vazio, portanto eu precisava de adrenalina, precisava de mais. Aos 18 anos entro para as Forças Armadas, para os paraquedistas, no auge da minha carreira, onde eu acabo de fazer uma missão no Afeganistão. Deparei-me ali mesmo numa estrada, onde, chegando aquele cruzamento, ou sigo a carreira militar, ou simplesmente me dedico à vida espiritual. E então aí nasce um novo caminho, um novo percurso, uma nova vida. Em 2008 sou consagrado Pai de Santo e em 2009 é consagrado o meu chão como templo de Umbanda Tenda de Oxóssi. Trilhar um caminho da espiritualidade em primeiro plano é saber o quanto eu ainda tenho muito a aprender. É que eu poder conhecer-me, ter ferramentas para que eu possa me conhecer e trabalhar os meus próprios defeitos. Ora, isto foi uma vida longa, apesar dos seus 33 anos, não é? Tem agora, não é? Boa tarde. Sim. E tudo começa, obviamente, na infância. Falou ali na reportagem que é na morte do seu pai que se liberta. Foi uma infância muito complicada. Há uma ausência da sua mãe também, presumo. Sim. Venho de uma família de 11 irmãos e o meu pai, mau, por assim dizer, acaba por ter certas atitudes que levou a que todos os meus irmãos seguissem rumos. Tanto a minha mãe partiu. O que é que aconteceu com a sua mãe? A minha mãe, quando eu tinha 3, 4 anos, saiu de casa, porque não aguentava os maus tratos, seguiu o seu caminho. Ela era vítima de maus tratos? Era vítima, porém, portanto, nunca consegui compreender, mesmo por várias tentativas, nunca consegui obter certas respostas. Portanto, ela fugiu de casa na altura? Sim, fugir aos maus fugiu tratos. de casa e, para não ter outros problemas muito mais graves, acabou por nos deixar à alçada do meu pai. Mas e tem da minha avó. alguma memória ainda da sua mãe, do que é que se lembra de ver, ou se ainda se recorda alguma coisa? Assim, dessas alturas, não. Não, nada mesmo. Nada não se mesmo. lembra, podia ter ficado marcada, ainda às vezes por Não. piores motivos, mas não tem grande memória da sua mãe. Era muito Não. pequenino. Tinha 3, 4 anos, não dá para ter memórias. Na altura, como é que nesse se sentido. resolve isso? A mãe vai embora, não explica porquê. Como é que resolve isso interiormente? Temos que superar as coisas. Porque as crianças têm tendência a culpar-se, não é? Há sempre essa tendência. Sim, eu tento compreender as coisas de que uma pessoa, quando não está bem, tentou fazer, independentemente que seja uma escolha certa ou errada, foi a melhor escolha que ela naquela altura tomou. Por segurança, por a decisão, não a julgo, não a culpo. Por Portanto, medo até, não é? Devia ter muito medo, sofria maus tratos. Não é? Porém, ela quis seguir o seu caminho e respeito. E ficaram 11 irmãos, eram 11. Eram 11, Com o onde seu pai. a pouco e pouco cada um foi na busca de uma vida melhor, todos eles fugindo de casa. Fugindo mesmo? Todos eles fugiram de casa. Mesmo fugir, ou seja, não é dizer vão-me embora, não, fugiam mesmo. Fugir de casa. Porque o meu pai era mau mesmo. Era muito violento. E tinha problemas de álcool, é isso? Sim. Era violento quando bebia ou sempre? Ele tanto bebia como não bebia, por natureza era uma pessoa má.
Isso foi o que foi suficiente. Também foi vítima de violência doméstica e também sofreu Sim. agressões do seu pai. Sim. Portanto, não tinha uma relação de todo emocional com ele. Até aos 7, 8 anos acabei também por fugir e depois fui para um colégio interno onde tive até à morte do meu pai. Quando o meu pai morreu. A primeira vez que fugiu tinha 7 anos? Foi para onde? Lembra-se? O que é que fez? Portanto, naquela altura eu queria ir ou para o pé de um irmão ou atrás da minha mãe. Pequenino, eu ou queria ir para norte, eu queria ir para sul e fui para norte. O que é que fazia? Apanhava boleia, um comboio? O que é que fez? Lembra-se? Foi a pé? Portanto, eu fui a pé, comecei numa linha de comboio. Achou que pronto, porque era onde não me viam e onde eu me podia esconder das pessoas, porque sendo pequenino... Ia mesmo fugir. Sim, porque como pequenino as pessoas iam encontrar-me e iam me entregar, como aconteceu. E aconteceu, o que é que aconteceu? Quem é que encontraram-me? Foi em Pombal, tanto de Leiria a Pombal eu fiz a pé. Em Pombal houve uma casa que viu e chamou as autoridades. Mesmo assim eu vi as autoridades, comecei a fugir, mas já não fui a tempo. Eles levaram-me durante 2 dias, andaram a perguntar-me onde é que era a minha casa e eu sempre a enrolá-los, Não queria voltar para casa? Porque eu não queria. Então levaram-me para um colégio, quando descobriram realmente onde é que eu residia, disseram-me que iam-me levar a casa. Eu entro no colégio, passado de um bocado, 5, 10 minutos, já eu tinha fugido pela janela e já não, mas agora interessante, perdi-me. Houve uma vez que fugiu, tinha 7, 8 anos, voltou para casa, teve que ficar em casa outra vez. Quantas vezes fugiu de casa? Até 2. 2 vezes. À segunda vez, então aí fiquei no colégio. É que já não o trouxeram para casa. Já não me trouxeram para casa. Levaram-no para um colégio. Sim. Ficava onde o colégio? Em Leiria. Em Leiria também. Era um colégio interno. Era um internato. Misto, havia regras e com certeza passava tempo com companheiros ou sozinho. A espiritualidade já tinha algum lugar na sua vida, ou até a religião, a fé, a católica, o que quer que seja? Sim, já tinha lugar na sua vida? Até eu ter o primeiro contacto, eu sempre tive aquela curiosidade, como é que era, como é que seria o mundo do além, como é que seria o mundo espiritual, porém nunca aprofundei. Mas não na base da religião católica, nunca tinha nenhuma, não era direcionada essa sua curiosidade, é isso? Não, era mais o oculto. Por acaso tive uma primeira experiência aos 16 anos. E fala dessa experiência, que experiência foi essa então? Foi uma consulta de jogo de búzios. Foi uma consulta de jogo de búzios? Sim. O que é que acontece nessa consulta? Foram revelados, naquele momento, como eu não sentia nenhuma necessidade específica, e, portanto, o jogo revelou certos acontecimentos posteriores. Só para eu perceber, portanto, foi a um pai de santo, é isso? Foi a um pai de santo, na lá, Praia da Nazaré. Na Praia da Nazaré. E pediu uma consulta de búzios, é isso? É assim que se diz? Não sei. Fui mais empurrado para uma consulta de búzios. Como assim? Lembra-se? Uma ex-namorada que tive. A mãe tinha ido a uma consulta, gostou muito. A filha tinha ido a uma consulta de búzios, gostou muito. E agora vais a uma consulta de búzios porque também vais gostar muito. Conhecia, se calhar ia gostar. E então, lembra-se desse dia? Lembra-se? Assim, lembro-me exatamente de alguns aspectos dessa consulta. Que determinados búzios, uns de pernas para o ar, outros virados, outros na altura para não ali. percebia nada daquilo. Nada. Não é? Foi eu que me lembro. Não é? De um conjunto de búzios em cima de uma mesa e uma pessoa a falar para mim. Que naquele momento fala, mas... Na altura as coisas faziam sentido para si ou não? Nada. Nada fazia sentido? Nada. Mas o que é facto é que ficou ali uma curiosidade em si. Ao fim de umas semanas, certas coisas começam a acontecer. Que foram ditas na consulta dos búzios. E aí há um clique. E aí há um clique de, espera lá. Há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa, então eu tenho que aprofundar isto. E eu, nessa altura, eu trabalhava noutra empresa também a distribuir pizzas, portanto, trabalhava numa empresa de gás, numa empresa a distribuir pizzas e estudava à noite. Então eu tinha 3 e tinha que arranjar aqui um espaço para a espiritualidade. Para começar a estudar, não é? Porque não estudar, é preciso ler, investigar, Sim. não é? É preciso muito estudo, muita dedicação. E o que é que começou por fazer? Comprou livros? Foi à internet? Como é que começou a estudar? Eu comecei a utilizar todos os meios. Primeiro em pedirem livros emprestados a esse pai de santo, que
Olha, dê-me livros para eu conhecer um pouco a religião Umbanda, para eu entender como é que realmente isto A funciona. religião Umbanda é a que lê Búzios, é isso? Não, a religião Umbanda foi algo posterior que eu fui convidado a conhecer. Ok. Não é? Porque eu fui a uma consulta de Búzios, que não faz parte da Umbanda, também. O jogo de Búzios é uma técnica Ok. para que realmente possa proporcionar aqui certa... Sente uma altura que o trabalho que tinha entre o gás e a distribuição de pizzas não estavam a ser gratificantes para si? E o que é que acontece na sua vida? Nessa altura, portanto, eu sinto a necessidade de algo mais, algo de ação. Portanto, aquilo que eu fazia não me saciava. Portanto, eu tinha um emprego, uma vida estável, um ordenado, mas E faltava já algo tinha mais. estudado, já tinha cumprido Sim, os estudos, entretanto, também tinha Sim. estudado à noite? não é? sim. No entanto, venho aqui, algo se fez luz. Portanto, e entro para a carreira militar, alisto-me, vou Voluntariamente alistou-se? voluntariamente nos paraquedistas. Nos paraquedistas, que não é, que é difícil, dentro da carreira militar é, enfim, Eu tinha um irmão, custoso. já tinha um irmão nos paraquedistas ok. e ele disse-me que vais para os paraquedistas. E eu não hesitei. Que idade eu tinha? queria. Já tinha 18? Tinha 17 e meio. Portanto, foi a altura de ir à inspeção, fazer aqueles exames necessários, testes e praticamente aos 18 ingresso nas tropas paraquedistas. Onde é que foi a sua primeira missão? Foi Bósnia. Bósnia. Quanto tempo esteve? As missões não se esquecem. Claro, imagino que não. Na Bósnia tive 6 meses. Foi um período tranquilo. Dá sempre para aprender muita coisa. O que é que tinham que fazer? Qual era a vossa missão na Bósnia? Na Bósnia eram patrulhas, operações stop e segurança à unidade. Portanto, uma missão bastante tranquila, mas que de certa forma dá sempre para aprender alguma coisa nestas missões. E nessa altura, que lugar ocupava e de que forma ocupava? Porque né, há regras, há horários a cumprir, não é? Quando se está em missão, Sim. e, numa carreira militar. A espiritualidade na sua vida, como é que o acompanhava? Portanto, a espiritualidade sempre me acompanhou, paralelamente, não de uma forma tão ativa, porque Não tinha sequer tempo. não tinha tempo, mas sempre pós o horário laboral, pós as 5 horas, eu sempre me degradava, sempre estudava, porque eu não ia à casa. Portanto, não tinha a possibilidade de ausentar-me para que pudesse ir a casa ou pudesse ir ao templo. Enfim, sempre que eu podia, eu ia ao templo e às vezes fazia grandes viagens. Eu saía de São Jacinto, a área militar de São Jacinto, em Aveiro, e ia para Praia da Nazaré. Sempre que Saía às 5, chegava lá por E volta. trazia consigo alguma coisa que o ligava? Sei que usam guias, não é assim? Sim, Que são- nós usamos guias, Fios? que são Não. uns fios, umas miçangas específicas, trabalhadas, que... Pulseiras ou fios, é isso? Sim, pulseiras, assim umas coisinhas destas, Exato. não é? À E volta podia do usar, pulso. ou seja, os seus colegas diziam alguma coisa, os seus superiores diziam alguma coisa, como é que viam Havia esses momentos sinais? que eu não poderia usar. Outros momentos eu poderia usar e às vezes era visível. Sim. E às vezes surgiam certos comentários, mas nada comentários que não me respeitassem. Portanto, todos sabiam que eu tinha uma religião diferente. De volta e meia havia assim um que questionava, mas nunca criticaram e sempre respeitaram e nunca, portanto, aprofundaram, visto que uma maioria de militares tem uma fé diferente, é uma fé própria. Uma fé que realmente não precisam de ir a uma igreja, não precisam de louvar. Portanto, o Deus deles está lá dentro. E eles trabalham em prol do seu dia, das suas vontades, Há uma altura em que decide que tem que escolher. Lá está, aí já não conseguia separar. Há uma altura em que já não está a conseguir separar uma coisa da outra. Sim, primeiro antes de ir para a missão, a minha esposa ficou grávida e eu ainda não sabia que ia para essa missão. Portanto, eu fui convidado para ingressar no número de efetivos para ir para o Afeganistão. Quanto tempo esteve? Portanto, eu tive... Bem, eu engravidei a minha esposa,
passado 15 dias mais ou menos parti para a missão e no dia seguinte a eu vir nasceu a Isis. Portanto, é só fazer contas. Quase, praticamente, não chegou a 9 meses, mas 8 meses. Muito tempo. Portanto, nessa altura começa a ponderar tudo, obviamente já era pai. Sim, ia ser pai, eu já pondero se vou à missão ou não. Exato. Porém, era uma experiência única e eu queria muito ir para esta missão. Mas quando regressa, decide. Vamos ao ponto em que decide que vai optar e vai optar pela espiritualidade. Sim, quando eu então passo toda essa parte e entro de férias, venho do Afeganistão, entro de férias e termina o meu tempo de contrato. Aí eu deparo-me então aqui numa situação, ou siga a carreira militar, portanto concorrer às forças de segurança pública, ou então concorria à espiritualidade. Então eu entro aqui realmente aqui numa luta interna. Porquê? Porque eu gostava muito do que fazia e tenho pena... Mas o chamamento também era forte. Sim, e tenho pena o país, o Estado, ter esta mentalidade. Não é? Porque em plena idade, 25 anos, com uma experiência de militar, com realmente uma condição física fenomenal, ir para a rua é um choque para todos os militares que chegam ao fim. Apesar de nós temos consciência que chega aquele período, vamos embora. Mas é como tudo, a gente chega àquele limite e agora? Por acaso eu tinha sempre aqui alternativas e tomo a decisão de seguir o caminho espiritual. E nessa altura então, o que é que fez e portanto, até o ponto de hoje? Em 2008 eu sou consagrado Pai de Santo. Em 2009 é consagrado... O que é que faz o Pai de Santo, para quem não está familiarizado? O Pai de Santo zela pelo orixá. E o que é o orixá? O orixá é um elemento da natureza na qual nós reverenciamos, cuidamos e proporcionamos um cuidado específico a todas as pessoas que queiram conhecer essa religião, com orientações específicas de manter uma vida equilibrada em que esses elementares possam ser uma manifestação de Olodumaré ou Deus, que é a mesma coisa. Esta religião Umbanda, não é? Religião Umbanda, assim, em 3 palavras, para não criar assim muita confusão: paz, amor e caridade. Está bem? Porém, a caridade tem muito a dizer. Está bem? Porque às vezes as pessoas pensam que caridade, se a pessoa tem um dom, ela tem que dar gratuitamente. Não é bem assim. Porque todas as pessoas têm um dom. Uns músicos, outros... você tem um dom de conseguir apresentar o programa. Então, você tem o seu mérito e tem que ter o seu ordenado porque tem uma vida por trás. Assim como Mas, por exemplo, paz, amor e caridade é praticamente transversal a qualquer religião, não é? Não, é assim, todas as religiões têm um propósito: ir ao encontro ou proporcionar a felicidade em qualquer pessoa. Uma pessoa, quando procura o seu Deus, a sua fé, as suas crenças, a espiritualidade, ela procura ser feliz. Procura a felicidade. E é isso que, como dirigente de um templo de Umbanda, proporciono. E no templo, eu faço-lhe estas perguntas como absoluta leiga no assunto e acredito que não é assim muito conhecido para quem nos vê. Portanto, no templo há rituais ou seja, cerimónias, tal como acontece noutras religiões, com muita gente a assistir, ou é uma pessoa de cada vez, rezam, usam ou não usam. Eu não sei, eu nunca vi uma cerimónia. O templo de Umbanda, pelo menos o templo de Umbanda, a Tenda de Oxó, situado em Aveiro, ele tem sessões abertas ao público. As sessões abertas ao público, há um grupo interno, uma escola interna, que desenvolve pessoas dentro dessa espiritualidade. E existem os fiéis que nos visitam, as portas são abertas, eles visitam-nos e têm consultas com entidades, os chamados guias, e esses guias manifestam uma energia no médio, nessas pessoas que estão em desenvolvimento, para que elas possam ministrar algumas orientações, alguns conselhos, para que a pessoa possa enquadrar a sua vida dentro daqueles parâmetros que procura. Quem vos procura, procura por que motivo? Porque qual é o principal motivo dos fiéis? Estão infelizes? Estão tristes? Estão deprimidos? Querem só encontrar paz de espírito?
Qual é a principal queixa ou a procura? Todas as palavras imaginárias que você possa utilizar. Desde a procura, desde pela necessidade, desde pelo gosto dos orixás, desde a curiosidade, enfim. Desde que satisfaça os prazeres da pessoa, ela vai a um templo de Umbanda. E também funciona, por exemplo, a única coisa que, para mim, que é conhecido, por exemplo, a Igreja vive da esmola, da doação. Vocês como é que conseguem Nós também, viver? todos os fiéis, portanto, no fim das nossas cerimónias, é passado um saquinho onde a pessoa mete o que pode. Pouco, muito ou nada, nós agradecemos. É a sua vida, Carlos? A minha vida, portanto, De manhã, vai ao tempo, como é que é um dia na sua vida? é bastante agitado. Durante Diga. o dia eu dou as consultas de búzios por Odu, é diferente de consultas de búzio. Consultas de Qual é essa búzio diferença? por Oxum ou de rua é um jogo normal. O jogo de búzios por Odu, ele é considerado património oral e imaterial, e aqui existe uma técnica onde junta a filosofia e matemática que proporcionam o equilíbrio da vida de uma pessoa quando os 16 búzios são arremessados numa mesa e eles, em certas posições e com filosofia e matemática, eles proporcionam então uma explicação sobre a necessidade que aquela pessoa precisa para estabilizar a sua vida. Portanto, só para ver se entendi, alguém que se dirige a si Sim. e faz essa leitura de búzios, dependendo da disposição são 16 búzios, Dos 16 búzios, através de filosofias, que são... doutrinas, filosofias. Cada Odu, dentro destes 16, eles trazem uma história, uma lenda, e dentro dessa, então, falam os orixás. Num búzio, Consegue ler, não é? interpretar. Interpretar. É diferente. Não é? Nós Dependendo das interpretamos... posições, consegue pelo menos fazer ali uma equação, juntar tudo isso. Nós interpretamos, dentro da filosofia, nós não inventamos nada. Claro. Dentro da Interpretam filosofia, através dali. nós interpretamos o jogo pelas caídas, pelo conjunto de número de búzios, onde vem aí então a matemática, que é o quê? Um determinado número de búzios para cima e um determinado número de búzios para baixo. E é o presente ou o futuro? Passado, presente e futuro. É ali. Porquê? As três Porque aquilo vai... Se uma pessoa estiver com algum tipo de deficiência, nós temos que ir ao passado buscar qual é a origem do causa. problema. Exato. O presente vai proporcionar o quê? Que nós consigamos ver qual é o ponto de situação. E o futuro é que vamos dar à escolha da pessoa escolher o seu caminho. Você pode ir por aqui, dentro destes parâmetros, como pode ir por ali, dentro destes parâmetros. Então nós damos a solução. Uma orientação. Nós damos a solução e a pessoa vai fazer a sua escolha. Então, mas sempre de uma forma científica. E eu abordo isto, eu explico às pessoas, porque não podemos viver lá no paraíso, não. A gente tem que ter os pés bem assentes na terra, porque já chega um número suficiente de pessoas a desenvolver esta técnica sem propriamente a saberem ou Ter aprofundarem. conhecimento para poder fazer. Correto. Então, a pergunta é, Carlos, já foi um jovem rebelde que fugia de casa porque Sim. não queria? Já foi distribuidor de pizzas, trabalhou numa companhia de gás, estudou à noite? Já foi paraquedista? Já esteve no Afeganistão, na Bósnia? Agora, que homem é que está aqui à minha frente? Olha, só assim fazer um pequeno resumo. Só tive um trabalho só tive um complemento de trabalho, que era a Telepisa, estudei, tanto como é óbvio, só tive umas forças armadas, paraquedistas, não tive mais nenhuma, e só tive portanto, o templo, que era a tenda de Oxóssi, onde nasci, e depois o templo que nasceu, o templo de Umbanda, tenda de Oxóssi. E a minha vida praticamente é isso. Trabalhar plenamente para a espiritualidade e o mais perfeito de tudo isto é eu poder ver as pessoas felizes com o meu trabalho e ver hoje uma pessoa triste e amanhã vê-la feliz, com um sorriso na cara, com a sua vida equilibrada e continuar a trabalhar em prol de ajudar o maior número de pessoas, porque é isso que realmente eu pretendo para a sociedade.